Muito boa noite, gente. Boa noite ou bom dia ou boa tarde, né? Depende da hora que você, que depois que esse programa foi exibido, vai assistir. Muito obrigado pela presença. Vamos a mais uma edição do projeto Sempre um Papo em Casa, essa forma virtual que a pandemia nos lançou. Nem tanto problema para a gente do Sempre um Papo porque há 25 anos desses 34 que a gente trabalha, a gente vem gravando os programas presenciais e transmitindo no Facebook, no Insta e em outras redes sociais, normalmente. Para nós, você que está nesse ambiente aí do YouTube, se estiver no Instagram e no Facebook, é no YouTube que tem mais de 450 programas, sempre com escritores, com artistas, com gente ligada à leitura e ao livro, à sua disposição para ser assistido. É muita coisa, é um acervo que eu considero que seja um dos mais importantes de literatura do país. Tá? Não se esqueçam, entrem aí no YouTube, apertem esse sininho para receber as próximas programações que a gente fizer e se inscrevam no nosso canal. Eu queria colocar no ar, não sem antes agradecer a presença, Marcos Montenegro e o meu querido Arnaldo Bloch. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Marcos, Arnaldo, uma alegria ter vocês aqui. Um papo que a gente vem se programando para ter há um tempo, né, Marcos? Vem falando nisso há um bom tempo. Um livro que vem sendo construído também há muito tempo, a quatro mãos por vocês. Não é? O Marcos, Arnaldo é jornalista, roteirista, escritor. O Marcos, além de um empresário importantíssimo no setor, uma inspiração para todos os seus agenciados e tanta gente que que eu já ouvi aí nessa história da produção artística brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no Sempre um Papo. Tá? Eu tenho aberto as edições do Sempre um Papo fazendo uma pergunta na qual vocês podem se contextualizar. Eu queria, começando pelo Marcos, perguntar para você, Marcos, como você está se sentindo e como você está vendo e sentindo o mundo que nos cerca nesse momento de pandemia. Afonso, antes de mais nada, quero te agradecer, estar aqui. É uma honra você que é meu amigo de mais de 30 anos, que tem esse projeto incrível, consolidado, importantíssimo. Faz parte do que eu penso como formação dos artistas, faz parte da leitura. E é uma honra estar fazendo o meu primeiro programa com você, do lançamento do nosso livro. Honra é minha, querido, pode ter certeza. Hoje, depois desses 6 meses, eu chego a uma conclusão que foi bastante positiva, por um lado. Os primeiros 15 dias foram muito assustadores, né? Porque eu tenho uma equipe grande, num escritório muito grande, e, de repente, em 15 dias eu chego de Portugal e o país para e tudo para. E durante 15 dias você fica naquela sensação, o que será de nós? Com o passar do tempo, as coisas foram se readequando e eu também fui me transformando, entendendo o que era esse home office, né? E buscando, nos tempos que eu tinha disponível, para investir em coisas que eu não tinha tempo, né? De estudo de línguas, de leitura especializada, desenvolvimento de conteúdo. Então, no passar desses 6 meses, eu concluo muito duro, sofrido, pela tensão que o país vive de uma maneira clara econômica. Mas eu te confesso que hoje eu me sinto um vitorioso, porque eu consegui passar essa quarentena, não demitir ninguém, achamos um caminho de trabalho. E eu cresci internamente sem palavra, sem frase feita, de verdade. Eu realmente, praticamente, eu li um livro por semana, assisti muita coisa que eu não tinha tempo, escrevi muita coisa que eu queria escrever e não botava no papel, estudei muita língua que eu também não tinha tempo. Então, o saldo é positivo. E o que eu espero, realmente, é que essa parada tenha feito todo mundo refletir que a gente precisa ser mais solidário um com o outro de uma maneira geral. Eu tenho um espírito muito solidário na minha forma de trabalhar, com os meus artistas, com os meus funcionários, isso é sabido, mas eu espero que a gente consiga colocar isso em prática. As coisas precisam mudar e espero que essa onda do consumismo, isso tudo diminua, que o que importa é a gente viver com a cabeça saudável. Né? E muita gente se perdeu porque não conseguiu ficar com a cabeça saudável. Eu invisto na minha inteligência emocional 24 horas e eu espero que eu encontre um mercado com uma inteligência emocional evoluída.
Muito legal, querido. Muito obrigado pelo depoimento. Arnaldo, meu amigo querido de 30 anos também, muito obrigado pela presença, viu? Queria que você falasse um pouco de como é que tá você, sua família, tudo bem? Conta um pouquinho aí do seu estado de coisas. Eu estou bem, não contraí o Covid, mas tem pessoas próximas, queridas, que contraíram, né? E que sofreram muito. E na verdade, o que me preocupa mais, né? A gente acaba se virando, né? O ser humano é muito adaptável. Eu fico aqui entre o trabalho, nos tempos vagos eu vou lá para o meu pianinho, que eu toco um pouco, faço a minha comida, eu virei expert em lavar banheiro, em varrer. Eu gosto de varrer, descobri que eu gosto de varrer. Varrer é uma coisa divertida. E percebi que eu posso cuidar de mim mais do que eu imaginava, né? Em condições de extrema adversidade. Agora, o que me preocupa mais é que a gente tem uma ilusão de que quando passar a pandemia, seja através de uma vacina ou de uma dissipação do vírus, a gente acha que vai ficar tudo bem, né? E a gente, na verdade, está vivendo uma distopia, né? Que independe do vírus. E no momento que isso aparecer de uma forma mais clara, na hora que tivermos todos aparentemente comemorando o fim da pandemia como o fim de uma guerra, talvez o choque seja maior, né? A gente está mais preparado para cuidar de si, mas será que a gente está preparado das nossas vidas fora da pandemia, né? É isso que me preocupa. Nossa senhora, isso aí já dá sempre um papo à parte, né? Muito obrigado, Arnaldo. Querido Marcos Montenegro, ao invés de uma biografia, saiu um guia super inspirado para os artistas, né? Mas tudo com base na sua vida, né, Marcos? Vamos falar a verdade, né? Conta um pouquinho a história da construção dessa sua, vou dizer, biografia. Então, em 2015, quando eu me programei para parar de produzir, eu produzi o último espetáculo, que foi com a Marília, acabei fazendo com a Beth Faria, minha grande atriz Beth Faria, porque a Marília Pêra, com a doença, se afastou. E ali eu me programei, e foi minha 100ª produção entre shows e peças. Eu nem sabia que eu tinha tudo isso. Eu parei para contar porque o Arnaldo me fez contar para o livro. E aí eu virei palestrante, porque eu já vinha na onda de agenciamento de ator, depois eu passei para autor, depois eu passei para diretor, e fui criando um método talent de trabalho. Quando eu virei palestrante, passei para professor, e hoje eu faço uma vez por mês, eu dou aulas, eu faço avaliação artística e aulas com dicas de carreira no escritório. Daí eu fiquei com muita vontade de colocar isso no papel, porque as palestras deram muito certo, eu faço bastante palestras pelo Brasil inteiro, e eu fiquei com vontade, então, de apresentar tudo isso. Então eu fiz um livro que é uma mistura das minhas memórias, baseadas em boas histórias, que sirvam de um bom legado, que façam as pessoas refletirem com aquelas situações positivas, e misturado com as dicas das minhas palestras. Baseado nisso também, tem 30 depoimentos de profissionais de ponta no meio do livro, um de cada setor. E, para minha sorte, eu tive um Arnaldo Bloch para organizar tudo isso. O Arnaldo, ele foi uma das pessoas mais presentes que eu já tive nos últimos tempos, porque ele acho que nós gravamos mais de 40 horas, ele acompanhou as minhas palestras, ele acompanhou as minhas aulas, infinitas entrevistas, ele caiu a fundo na pesquisa da minha vida, e ele ainda foi num evento que eu fiz das grandes atrizes que eu entrevistei, no evento da Cis Gran Rio. Então, assim, ele mapeou muito bem. O Arnaldo, ele soube dividir o livro em capítulos, soube conduzir tudo aquilo que eu tinha para dizer, que eu tinha muito conteúdo para apresentar, e eu te confesso que eu estou extremamente satisfeito com o resultado, não só pela aceitação que está sendo muito grande, mas como a minha obra mesmo. Eu tenho muito orgulho do que foi feito e acho que eu deixo um belo legado para a nova geração que está chegando aí, onde eu foco sempre no estudo e formação. Eu sou um empresário que só penso nisso, porque é nisso que eu acredito, por ter crescido no meio das divas que você me conhece desde garoto, com Marília, Bibi, Natália, Irene, Tônia, e dos nossos grandes atores, Paulo Beltrán, Paulo Goulart,
Então, eles me deixaram esse legado dentro de mim e eu quero poder passar isso para as futuras gerações. Muito legal. Arnaldo, fala um pouco da sua contribuição, mas pelo que eu entendi e pelo que eu estou entendendo, esse livro quase saiu um roteiro, né? Quase saiu. Um roteiro? Porque o curioso desse livro é o seguinte, é que ele parte primeiro de uma filosofia, né, uma filosofia do Marcos Montenegro, que eu resumiria da seguinte forma: o sucesso ele só tem valor, e eu não falo aí de valor pecuniário só, mas ele só tem um valor se ele estiver alicerçado no estudo, né, nos palcos, leia-se no teatro, né, e num respeito à cultura de uma maneira mais horizontal e sistêmica, né? Quer dizer, o ator que não leu, né, o ator que não se instruiu, o ator que não estudou e o ator que não passou pelos palcos, ele é um ator que pode até obter um sucesso e uma visibilidade, mas ele não chegará a uma completude e ao verdadeiro sucesso, que é aquele sucesso que arrebata as plateias, que não é um sucesso instantâneo, não é? Que não é o sucesso de uma temporada ou de outra temporada, e muito menos o sucesso das, vamos dizer, das celebridades instantâneas, né, que são respeitáveis naquilo que elas contribuem como conteúdo e como mensagem, mas que nem sempre podem ser chamados de artistas e de atores. Então, o Marcos ele acredita nesse mundo em que a gente vai manter viva, né, impedir que se extinga essa arte verdadeira. E, paralelamente a isso, todos os aspirantes a atores, ou atores iniciantes, ou até atores com uma certa experiência, atrizes, claro, a gente está falando aqui atores no masculino, quer dizer, artistas da cena, né, da atuação, saberão todos os passos para chegar dentro do mercado com segurança, tá? Sem passar por situações lesivas à sua trajetória, para alcançar com mais rapidez possível um palco, um streaming, uma televisão, uma série, enfim, uma carreira dentro da publicidade que seja, e cada um dentro da sua voz, dentro da sua melhor capacidade, sua característica, né, e dentro da sua singularidade. Quem lê esse livro com vontade de ser artista, de ser ator, de ser atriz, de ser diretor, de ser roteirista, mas principalmente de atuar, certamente vai entrar pela porta certa, com segurança, com risco mínimo de ser enganado, sabendo assinar um contrato, né, sabendo analisar um contrato, sabendo não cair em roubada e sabendo utilizar todos os seus recursos, a sua voz, o seu espírito, né, a sua projeção, a sua imagem, né, para ser o melhor artista possível e se descobrir de verdade. É assim que eu sinto o livro. Então, e ao mesmo tempo, paralelamente a isso, tudo isso contado, recheado de histórias sobre nossas grandes divas, sobre nossos grandes divos, né, os nossos grandes atores, sobre a história do nosso teatro, e histórias comoventes sobre a vida do Marcos, né, sobre, desde o avô dele, o bisavô dele, que se chamava Arnaldo, né, uma coincidência notável, pegando cenas assim incríveis, né, do Montenegro, no teatrinho da escola, né, do Montenegro nos seus primeiros espetáculos, do Montenegro se tornando um produtor, do Montenegro sabendo produzir sem dinheiro e com criatividade. Enfim, eu poderia ficar um tempão falando assim, né, eu não ensaiei para isso. E a minha participação nisso foi a orelha, né? Eu ouvi tudo e eu fui montando, junto com a ajuda da editora também, né? A editora quis que não ficasse só na biografia, justamente para o livro ter essa utilidade, né? Essa materialidade e cumprir esse papel
né, de treinar as pessoas para o mercado, mas treinar também a mente delas para uma nova vida, né, em que a arte sobreviva. Olha, eu preciso falar. Eu vendo o Arnaldo fazendo esse depoimento, escrevendo o meu livro, assim, eu te confesso que eu fico muito, muito, muito emocionado. Primeiro, porque o Arnaldo é um gênio. Segundo, porque ele foi muito generoso em querer fazer o meu livro. E terceiro, que ele teve uma percepção absoluta do meu trabalho e da minha pessoa. Então, assim, eu acho que não é toda hora que a gente encontra um profissional desse nível. E ele está sendo muito modesto quando ele falou que ele fala que ele só deu o ouvido. Nem pensar. Foram trocas e trocas e trocas e trocas de visões de vida, de visões de posicionamentos, como a gente um dia teve uma questão, ele me questionou sobre política, e a gente conversou sobre o posicionamento do artista e política. Ele fez várias analogias em todo o meu trabalho, com coisas que ele lia, que ele me trazia. Então, assim, ele foi fundamental. E para quem não sabe, eu quero contar essa história, porque essa história eu vou contar em primeira mão. O Arnaldo, eu não convidei ele para o livro, foi a minha editora, a HarperCollins, que eu amo de paixão, que estão fazendo um trabalho incrível. E a Renata Sturm, que é a editora do meu livro, falou que ia levar um ghost para conversar comigo, chamado Arnaldo, ponto. Não falou mais nada. Eu abri a porta do escritório, entra ele, eu não reconheço ele como Arnaldo Bloch. Vamos para a minha sala, ele humildemente me dá um livro do Arnaldo Bloch, da família Bloch, da família Bloch, que ele escreveu. Quando eu recebi o livro, eu falei, você é o Arnaldo Bloch do Globo? Eu fiquei passado, aí ele falou, sou. Eu falei, poxa, que bom que você vai fazer a minha história, mas você jamais será um ghost. Você vai escrever e vai assinar com o Arnaldo Bloch. Porque não é toda hora que você tem um Arnaldo Bloch para escrever o seu livro. E foi uma coincidência divina, porque foi tudo tão ingênuo, foi tudo tão verdadeiro, e eu acho que a nossa parceria começou certa ali. A gente veio de coração aberto um para o outro e frutificou, fluiu. Né? E, Arnaldo, a sua descrição é absolutamente perfeita. Se eu fosse o Ghost, eu estaria que tá vestido de Kluft aqui hoje. Chamar a Maria Clara Machado para ajudar, né? Aqui, eu gostaria que você falasse... Tem muita coisa no livro sobre ela. Eu lendo o título, eu acho que esse título deu trabalho. Sabe por quê? Porque o título não remete à história, imediatamente à história do Marcos. Eu conheço, gente, eu tenho 34 anos de história. Biografia, livros feitos a quatro mãos, sempre tem a história da pessoa, nome da pessoa no título. E o título é Ser Artista, Guia para uma Carreira Sólida no Mundo da Atuação. Ou seja, vocês praticaram a alteridade na hora de colocar o título, concordam? Concordo. Foi uma batalha, na verdade, né? Nós tivemos muitos caminhos a seguir, um grande brainstorm, e eu não me lembro nem mais. Você lembra, Arnaldo, quem foi que deu a palavra final? Foi você, o Ser Artista, ou foi a Renata? Palavra final não, mas eu tenho a impressão que ia ser guia do artista, né? Primeiro era caçador de talento. Aí eu falei, por que não ser artista, né? Só ser. Porque tem essa dualidade, né? Além da alteridade, tem a questão do ser, né? O ser, do ser no sentido do, como é que se diria? No sentido mais filosófico, né? A pessoa artista, né? E não só o ser verbal, né? Fazer uma analogia popular, como eu digo, artista com A maiúsculo, que eu adoro falar isso. Porque o ser artista dá uma intenção do todo. É aquele cara que realmente estuda, que busca formação, que busca conteúdo, que se prepara, que tem o teatro na veia, porque eu acho que artista... Tem grandes atores que não fazem teatro, mas eu acho que 99% tem que fazer teatro. Então, acho que o ser artista representa todas essas pessoas que estão buscando esse caminho com mais conteúdo mesmo. É um livro muito ágil, né? Eu acho, na sua construção, no seu mapeamento, né? Com alguns jogos de palavras nos títulos, um pouco mote, uma glosa, né? Entre os títulos e os subtítulos. São capítulos relativamente curtos e eu tentei pegar muito a voz do Marcos falando, né? E o humor dele e traduzir para ali, né? As minhas contribuições, vamos dizer, de escrita a mais, eu fiquei muito feliz em alguns momentos de poder colocar algumas ideias minhas ali e essas ideias encaixarem
né? E não e encaixarem no todo do discurso do Marcos, como se eu pensasse assim, bom, aqui eu sou o Marcos falando, né? E as minhas ideias são as ideias do Marcos, mas sob uma ótica que está ajudando ele a pensar e ele me ajudando a pensar a bagagem que está aí. E isso me deu uma satisfação muito grande, porque é justamente o que não é ser Ghost, né? É o livro do Marcos, né? Quer dizer, com Arnaldo Bloch, não é outro tipo de coautoria, mas eu não sou, eu sou alguém ali, e esse alguém é o Marcos. Isso, quando eu leio, é muito legal. Eu tenho a sensação que sou eu falando, que isso é mais legal. Eu vou gravar o audiobook agora em novembro, e eu fui ler 3 páginas para testar a minha voz, para ver como é que é eu lendo o livro, e é muito orgânico realmente. Parece que sou eu que estou ali naquele livro, e às vezes tem coautores que não conseguem colocar na embocadura do autor. E o Arnaldo conseguiu isso com muita maestria. É muito importante. E de uma maneira que não é chata. O livro é gostoso de ler. Ele não é... Não achem que é um livro saudosista, não. É um livro que contempla a memória, contempla os fundamentos, mas que está super up-to-date com tudo que está acontecendo hoje, com todas as transformações no mercado. Então, é gostoso, e tem histórias, que é o que todo mundo gosta, e tem bastidores, né? E tem riso, né? E tem ironia e muito respeito, né? A todos. As histórias, Arnaldo, nós colocamos as minhas histórias, que são inspiradoras e transformadoras. Eu tinha muito essa preocupação, que a pessoa que lesse a parte da minha carreira, que ela olhasse aquilo com uns olhos inspirador, para que ela pudesse, pelo menos, se inspirar na carreira dela, fazer o mesmo, ou buscar aquele caminho. São mulheres muito bem-sucedidas, são todas ícones do Brasil, são as pessoas que eu mais tenho respeito no mundo, são os grandes veteranos do teatro e da televisão, que levam a carreira com absoluta seriedade, todos com 70, 80 espetáculos nas costas, todos falam muitas línguas, todos leram muito, todos são produtores, são empreendedores, entendem do negócio, têm uma paixão absoluta pela arte de interpretar. Então, eu quero deixar esse legado para essas pessoas mesmo, que essas pessoas se inspirem nesses nomes com quem eu fui criado e, para mim, que são as referências absoluta máxima da arte interpretada no país. Maravilha, vamos para o livro? Mostra o livro aí. Vamos para o livro. Ser artista. Capa linda, capa clássica, né? Digamos assim. Ela simula um ticket de teatro, né? Ele tem algumas participações bem importantes, que ele tem um prefácio da Natália Timber. A Natália Timber é a madrinha da Montenegro Talent. Na verdade, ela é a madrinha da Montenegro Raman, que foi minha primeira empresa com a qual você me conheceu. Eu fui sócio do Nilson Raman, que cuidava da Bibi Ferreira durante 27 anos, uma parceria super bem sucedida, uma sociedade que terminou lindamente, completamente planejada. Nós combinamos que quando a Bibi não estivesse mais aqui na Terra, que a gente pararia, e assim foi feito, e por isso que depois eu lancei a Montenegro Talents, porque eu queria descaracterizar a empresa do vínculo de produção, porque o Brasil inteiro me conhecia muito como produtor de teatro. Eu viajei esse país infinitas vezes, né, lá fora também, e quando eu lancei a Montenegro Talents, eu queria que tivesse uma cara de uma agência de talentos, e literalmente disso, de agenciamento. Mas a Natália é a minha grande mestra, eu fiz várias produções com ela, é indiscutivelmente a atriz brasileira que eu mais admiro, gosto de todos, sou apaixonado por todos sei não, mas a Natália tem uma relação um pouco acima de todas pela relação da proximidade familiar. E a Natália apostou muito na minha carreira, muito moço, tinha 24 anos de idade. Ela Rosa Maria Murtinho, Bibi Ferreira e Mauro Mendonça foram os 4 grandes atores que avalizaram a minha carreira muito cedo. Ele tem um pós-fácil do Caco Ciocler, que é um ator que está comigo há mais de 20 anos, um grande ator, um grande diretor, né? É um produtor de teatro também, é um artista apaixonado pelo teatro, está sempre fazendo teatro, televisão e cinema, tem uma consciência muito grande da carreira, e ele tem uma 4ª capa da Irene Ravache, né? Aqui é a 4ª capa da Irene Ravache. Dá uma resumida aí do que a Irene escreveu, por favor. Gente, eu estou falando isso porque o livro é recém-saído. Nós estamos fazendo eu posso ler para você, uma coisa pequena. Você quer que eu leia? Quero, por favor.
Como artista, empreender não é só estar à frente de uma produção, mas, sobretudo, possuir a assinatura de sua carreira. Para isso, é preciso uma boa formação, ainda que não acadêmica, espiritualidade e senso de humor, sempre. Meu amigo e conselheiro Marcos Montenegro ensina a artistas amadores e profissionais como alcançar todas essas coisas e muito mais. Puxa, essa é a Irene Ravaz. sintética, Essa é outra atriz, além de extraordinária, maravilhosa, grande. como é a Irene. E aí tem uma coisa que ela me ensinou, que é ouvir. Eu aprendi muito com a Irene Ravaz, ouvir e observar. Ela sempre falava isso para mim, de eu falar menos, ouvir mais e observar mais. Ela trouxe também uma compreensão de texto muito grande, é uma das atrizes que melhor domina uma compreensão de texto. Ela sabe fazer uma adaptação de um texto como poucas, tem uma cultura muito grande para trazer sugestões para aquele texto. Então, é uma pessoa que contribuiu muito na minha vida para o olhar do mundo, né? E ela está sempre muito moderna, muito antenada, muito ligada no dia a dia, no cotidiano, sempre fazendo analogia do cotidiano com a carreira, né, dos fatos se interligando, e ela tem uma generosidade na alma muito elevada também. Ela está sempre preocupada com o outro. Eu falo tudo isso, as pessoas devem perguntar, mas por que o Marco Algeta? Porque essas mulheres, elas me deixaram um legado muito, de muitas qualidades. Me ensinaram coisas que talvez, eu tenho certeza que depois desses anos todos, eu fiquei uma pessoa muito melhor, porque eu trabalhei com elas, em todos os níveis. Então, de cada uma, eu fui tentando extrair o que eu acho de melhor para poder passar isso para as pessoas. Marcos, também tem os processos nos quais você passou com os artistas, que são os espetáculos, né? Os espetáculos nos ensinam tanto quanto a convivência com os artistas, né? Queria passar a palavra. Eles têm uma relação que chega a ser um pouco exaustiva, né? Por que eu resolvi parar de produzir, diga-se passagem? Porque eu sou um produtor da antiga. O que é ser um produtor da antiga? Fora a produção normal de escritório, eu gosto de ir ao teatro todo dia, eu gostava de receber o público, eu gostava de ficar na bilheteria, de saber de onde o público vinha ouvir falar no espetáculo, quem indicou, o que eles acharam no final. Tem aquela administração diária de elenco e técnica para o espetáculo não perder a qualidade. Isso é uma demanda de energia e de tempo que a minha vida não tem mais. E hoje eu não tenho mais essa possibilidade. Mas eu acho que, inclusive, todo mundo que começa a produzir uma peça tem que ter esse método, porque o teatro, você está lidando com pessoas, cada noite é um espetáculo, teoricamente, ele é igual, mas é diferente ao mesmo tempo, né? A plateia muda toda noite, então são muitas variáveis que estão em jogo. Nós temos as variáveis internas e temos as variáveis externas, e cabe ao produtor saber administrar isso com muita maestria para a coisa não desandar. Então, eu deixei de produzir com o tempo, porque eu não tinha mais tempo para essa administração, que ela foge muito do escritório para a externa, que é no teatro. Mas eu tive momentos incríveis, como eu narro no livro, para Marília Pêra, quando eu fui fazer Carmen Miranda, em Viana do Castelo, a cidade que a Carmen Miranda nasceu. Fazendo um show com a Marília Pêra, vestida de Carmen Miranda, na cidade que a Carmen Miranda nasceu, com os convidados daquela noite, que era um show fechado, chegando em carros da época, não tem preço. É uma coisa que marca a minha carreira. Fazer Bibi Ferreira em Paris, cantando no Teatro des Exagères, cantando Piaf na plateia, 3 autores que escreviam para Piaf, não tem preço. Fazer Marília Pêra cantando Elivelto Martins em Lisboa e Bibi Ferreira fazendo Amália Rodrigues dos Cassinos. Então, assim, são histórias muito, muito bonitas, mas são histórias que estão inspiradoras para um ator e para uma atriz, né? Para a busca de projetos, para eles aprenderem a ter um olhar de escolher, porque saber cantar é ótimo, saber cantar o quê? Tem que saber escolher bem o projeto que ele vai cantar, tem que saber bem escolher o projeto que ele vai desenvolver, que é o que a Bibi, o que a Marília, o que a Irene, o que a Tônia souberam fazer a vida inteira. Elas todas muito moças, souberam montar as suas companhias, souberam fazer as suas escolhas, porque tinham conhecimento de causa de texto, tinham conhecimento dos diretores, souberam estruturar, né, cabeça de produtor, porque também uma atriz não é só escolher um texto, ela tem que escolher o texto, ter um bom produtor, ter um bom diretor, montar um bom elenco,
e elas todas muito moças conseguiram fazer isso. Nissete Bruno teve a companhia dela com 14 anos de idade, né? A Eva teve a Eva Tudo, os seus comediantes. Então, todas elas foram empreendedoras e, com certeza, numa época que a gente não tinha uma televisão como hoje, não tinha um cinema como hoje, né, redes sociais, então, nem pensar. Então, todas elas ficaram com as carreiras muito consolidadas e embasadas. O livro tem muito disso. Tem esses exemplos quase que todo, né, Arnaldo? A gente foi permeando... E esses exemplos, além das histórias, mas esses exemplos aplicados às capacidades que um ator tem que ter, né? O corpo, a voz, a postura no palco, a postura na vida, a capacidade de produzir, enfim. Então, consegue conjugar as histórias com esse aspecto prático, precioso, né? É um livro precioso, é um livro, é um toque de a generosidade que esse livro tem, quer dizer, uma coisa que ele podia estar, que o Montenegro poderia estar cobrando, eventualmente pode até cobrar por uma coisa ou outra, mas na vida real, mas ali, né? Ali uma consulta como esse livro, né? Por R$50, entende? É como você passar por um coaching de 1 ano. Estou te falando, não estou falando só como marketing, não. Estou falando porque eu estou vendo que é mesmo. Eu quase quis virar ator depois de ler, mas não sei se está na hora. Pode ser mais tarde, quem sabe. Eu sou muito jovem. Agora pegar... E tem outra coisa, a estrutura, além desse saber todo, o livro que é dividido em primeiro ato, segundo ato, tem um intervalo, né? E nesse intervalo você tem 30 depoimentos que vão de Miguel Falabella, a Cláudia Raia, passando por profissionais, né? Diretores, preparadores vocais, bailarinos, técnicos, produtores de elenco, maquiador, enfim, que é um caderno central, que a gente chama de intervalo, né? E no final tem uma coisa chamada O Último Grito, que é um manifesto assim, para a humanidade, que eu captei assim, no Montenegro, que nem era para entrar no livro. Aí falaram assim, vamos fazer um pós-fácil. Aí eu peguei uns desabafos assim, do Marcos, e esses desabafos, né, acabaram sendo um final quase shakespeariano. É uma coisa maravilhosa que o Arnaldo soube fazer, que é dosar, porque você cria uma intimidade, e esses encontros que eram enormes, nossos encontros duravam 5, 6 horas, e acaba a gente não só falando do lado profissional, muitas vezes você também faz desabafos, de pensamentos, e o Arnaldo soube dosar muito isso também, para que o livro não pesasse em nenhum momento, né? Tem uma história boa, desculpa, Marcos, mas a gente estava numa reunião para um outro projeto, né, um projeto de série que o Marcos tem, que eu participei da elaboração, né, da Bíblia do projeto. Bíblia quer dizer, não é Bíblia. Bíblia significa todo aquele cuidado. Um manual para... E aí teve uma hora no final que ele fez um desabafo ali, papapá, e eu ali com o gravadorzinho, sem ninguém saber. Na verdade, eu estava com o gravadorzinho porque a reunião tinha que gravar também. Aí eu falei, boa, essa vai para o livro. Aí ele falou, pelo amor de Deus, isso nunca vai aparecer no livro. E está lá, está no grito, está no último grito. Claro que tudo dosado, a gente depois combina o que entra, o que não entra, né? Eu vou até falar um pouco do meu último grito com a minha camiseta que eu estou usando aqui, vocês estão dando para ver, que eu lancei a campanha Eu Quero Veteranos na TV. Muito legal essa campanha, muito legal. A minha campanha, e inclusive eu quero esclarecer que teve algumas pessoas, o Brasil hoje é Fla-Flu, né? Você fala uma coisa, tem gente que concorda, discorda. Algumas pessoas acharam que eu estava divulgando por contratos vitalícios para os atores mais velhos, nem pensar. O que eu venho discutindo e o que eu venho pregando há muito tempo é um estudo que eu faço por muitos anos da jovialização na televisão brasileira e principalmente na dramaturgia. Então, as novelas, hoje em dia, o número de pessoas de meia idade para cima, e quando eu falo meia idade, eu estou falando de 50 para cima, as pessoas acham que é 70, 80, 90. Não! Hoje um ator de 50, 60, 70, 80, ele já está com possibilidades muito pequenas, porque quando vem as novelas, o número de personagens dessa faixa etária já é quase muito pequeno. E com o passar do tempo, isso só vai abaixando, ao ponto do ano passado ter uma novela com uma atriz de 42 anos fazendo mãe de um rapaz de 29. Então é um olhar
É um grito que eu estou dando para a indústria, é um grito que eu estou dando para o país. Nós precisamos valorizar a história, precisamos valorizar quem fez. Essas pessoas, e não falo só dos mais velhos, eu falo também de gente com 45, 50, 60, que já fizeram papéis muito importantes. Essas pessoas lotaram os teatros pelo Brasil. Essas pessoas são amadas pelo povo brasileiro. Muitos deles, sim, geraram muitos lucros absurdos para televisões brasileiras com as vendas das novelas pelo mundo inteiro. Eu vou a Portugal há mais de 30 anos. Os nossos artistas são amados e idolatrados em Portugal. Né? Eu já fui a Portugal com a Beth Faria, ela é um sucesso, a Cláudia Raia, eles amam, eles têm um respeito e conhecem a história. E o que eu acho que está acontecendo no Brasil, nós precisamos não perder isso. Eu acho que temos que nos dar as mãos e manter a indústria ativa com um olhar para todo mundo. O olhar para o jovem, para os novos talentos, é óbvio, tem que vir uma renovação, a continuidade de lançar os talentos, mas tem que poder manter no mercado, sim, aqueles que fizeram e que fazem pela arte brasileira. A gente não pode esquecer isso e está ficando cada vez menor. Então, o desemprego nessa faixa etária cada vez está maior e está cada vez mais difícil para o artista se manter no mercado. Então, a minha campanha é o meu último grito que eu estou tentando alertar as pessoas. Até porque a geração que está fazendo com 30 anos agora sucesso, daqui a 20 anos, ela já vai ter 50. Ela já vai estar enfrentando esse problema, que o mercado só quer cultuar os jovens, focando nos jovens, e não pode ser assim. É claro que tem a meia-idade trabalhando, mas em quantidades que são desequilibradas. Nós precisamos buscar, como tem a Glória Pérez, que é uma autora incrível, que escreve lindamente com esse equilíbrio, até a Maia Duca Rachid, acabaram de ganhar um prêmio agora com Órfãos da Terra, fizeram uma novela incrível e com vários personagens de meia idade para cima, incríveis e com jovens brilhando. Esse equilíbrio, esse bom senso que eu venho buscando para todo mundo, para que abra os olhos, né? Porque Talvez... Vai, Arnaldo. Não, eu ia complementar com o seguinte, porque você está falando do respeito a essas figuras, né, que a gente está nomeando, mas também a sobrevivência do modelo de artista que elas imprimiram. Quer dizer, nós ainda teremos grandes divas e grandes divas, né, que dançam, que cantam, que atuam no teatro, que atuam na TV, que são um pouco autores de si mesmos. Quer dizer, esse modelo vai sobreviver? O livro questiona um pouco isso. Tanto que Bibi Ferreira e Marília Pêra diziam que a última diva era Cláudia Raia, que tem esse conjunto de atuar na televisão, cinema, teatro, ela se produz e canta lindamente, dança, elas sempre diziam isso. E eu acho que a gente não pode minimizar esse discurso só. Eu acho que a gente tem hoje uma indústria em vários aspectos, e a gente pode potencializar essa indústria, abrindo os olhos e sendo bom para todo mundo. E o público, eu tenho certeza que o público quer isso. O público pede por isso, inclusive, nos lugares que a gente passa. Isso é latente. E eu tenho muito orgulho de estar à frente disso, porque eu acho que a gente tem que primar pelo melhor. E eles são os melhores e merecem ser consagrados para o resto da vida. Gente, só um pedidinho. Quem está assistindo a gente, por favor, inscrevam-se nesse canal do YouTube. Apertem aí o sininho para receber as próximas programações. Agradeço aí a presença da Karina Laor, do Menuzier, da Júnia Martins, parabenizando vocês pela presença, pelo livro. Estão aí no YouTube fazendo suas contribuições. Podem continuar, podem fazer perguntas, viu, gente, aí pelo YouTube, que a gente traz aqui para o pessoal. Ô, Arnaldo, quando eu fiz o Chateau, junto com o Fernando Moraes, eu sonhava muito, sabe? Fiquei pensando assim, será que você, com essa convivência com o Marcos, sonhou muito com os personagens e as histórias que o Marcos te contava? Não, o mais interessante é aquilo que mais me bateu, porque eu tenho um livro que é autobiográfico, Os Irmãos Karamabloch, em que eu sou um personagem dentro do coração de um grande clã familiar, né? Um clã bastante exótico e tudo. Quando o Marcos começou a falar da maneira como o irmão dele levou ele para os palcos, dele vestido de... Posso falar, Marcos? A única... Na peça de teatro, porque na peça de teatro, não está no livro de qualquer forma, em que ele aparece vestido de... Galinha. Galinha. Quer dizer, Galo. É um galo.
de que o Marcos já fez galo no palco, a incrível história do romance do seu bisavô com a sua bisavó, dos seus pais depois, que é uma história que daria um romance que passa por navios, por guerras, por dramas incríveis, né? Está muito no primeiro capítulo do livro, né, que faz um retrospecto disso. Eu me senti me encontrando com o Marcos dentro daquilo que é mais forte, que é a saga de uma família e a saga humana, né? Todos nós viemos de algum lugar e viemos de tragédias e de grandes alegrias e de grandes perdas, né? E é isso que resulta no que nós somos. Porque nós somos. Muita gente não cultiva essa memória, né? E quando eu entrei naquele primeiro capítulo, né? Que eu falei, não, o primeiro capítulo é isso. Eu falei, aqui você tem um livro que não está escrito ainda, né? Existe um livro que é a saga do Marcos Montenegro, e que remonta ao século, enfim, a virada, Belle Époque, enfim, e isso é um grande romance, né? Mas nós faremos biografia daí. Exatamente. A partir daí, a gente entrou ali num sentido que traz para os nossos dias, para as carreiras das pessoas e para essa contribuição, né, para essa grande consulta, né, que o Marcos Montenegro, à frente da sua empresa, né, que tem 400 agenciados, não é isso? De todas as gerações. 50 agenciados, quer dizer, à frente teve a generosidade, né, de abrir os segredos, né, dessa caixa. A editora, quando acabou de ler o livro... Essa arca, né? A arca. É uma arca. Eles falam, você tem certeza que você vai revelar tudo isso no livro? Você não está entregando demais para o mercado, não? Aí eu falei, não, eu acho que... impressionante. Mesmo. E eu não tenho medo de concorrência, eu não tenho insegurança nesse sentido. Eu confio no meu conhecimento e eu quero deixar esse conhecimento, sim, porque eu quero pensar no todo. Eu sempre pensei no todo. Eu acho que se a gente tiver melhores profissionais, melhores atores em quantidade, é melhor para todo mundo, né? Às vezes um mau profissional ele faz um mal para o mercado inteiro. Isso é muito ruim. E hoje a gente está num mundo que a gente tem que primar por isso cada vez mais, porque você pode ser construído e desconstruído, né, de uma maneira avassaladora. Olha, o Sidney Garamboni manda um abraço para o Marcos. Está aqui. Um grande abraço. Marli Montenegro. Minha mãe. Marli. Isso é cultura. Parabéns pelo programa. Está aqui dizendo, sua mãe. Que bom. Minha mãe é minha fã. O Garamboni está aí, gente. Tem? Está aqui. Marcos, fala agora. Meu colega, a gente tem um grupo de WhatsApp de faculdade. Caramba. Que bom. Marcos, fala um pouquinho agora à luz do livro. Pega o livro aí, dá uma olhadinha, uma folheada, também para o nosso espectador dar uma sentida no livro. Passa os olhos, escolhe um trecho e conta uma história. Vamos lá, então. Meu Deus. Tenho que ver... Eu vou contar a história do Blue Jeans. Boa. Foi um espetáculo que eu produzi com o Wolf Maia. Eu era o diretor de produção. Foi um espetáculo que eu ganhei todos os prêmios como melhor produtor. Mas era uma época em que o nosso tema era garotos de programa. Era prostituição masculina. 1990, o Brasil não conhecia esse tema. O Brasil não sabia o que era garoto de programa. O Brasil só falava de prostituição feminina. Tanto que depois dessa peça que explodiu, onde a gente lançou o Fábio Assunção no primeiro espetáculo dele, Alexandre Frota já era sucesso, Maurício Matar e o Pedro Vasconcelos. Um fenômeno, 8 sessões por semana. Mas o que tem de interessante nessa montagem? Eu achava que eu ia conseguir patrocínio fácil. Eu visitei todas as empresas de jeans, porque o espetáculo se chamava Blue Jeans. Quando eu apresentava o book do projeto, todo mundo queria patrocinar. Quando as pessoas sabiam qual era o tema, todo mundo desistia na mesma hora. E aí eu busquei um modelo de negócio. Meu pai me deu aquele primeiro dinheirinho para poder pagar as despesas básicas, emprestou para mim e para o Wolf. E eu permutei quase 100 empresas. Eu fiz literalmente um modelo de negócio. Mas eu permutei de motocicletas que tinham em cena, ao cenário todo da ROR,
de andaimes, a material gráfico, e eu viabilizei uma produção monstruosa com aquilo tudo sem R$1. Então, ali, foi esse espetáculo, ele mostrou que eu era capaz de muitas coisas maiores e que nem tudo na vida, às vezes, você precisa ter o patrocínio para realizar. Né? Você tem que sonhar, tem que ter a FIC e buscar um modelo. Não paguei ninguém, obviamente, como cachê, todo mundo era percentualista, era uma grande cooperativa, o Wolf era o dono da produção, da Companhia do Lobo, eu era diretor de produção dele, depois eu saí para montar a Montenegro Raman, mas eu acho que eu dei um exemplo para o mercado de como a gente poderia trabalhar num país que não estava, na época, não tinha nenhuma tradição de patrocinar musicais. Então é uma história que eu me orgulho muito, não só pelo que eu consegui realizar com 20 anos de idade, né, de lançar esses grandes nomes no teatro de uma maneira enorme com o Wolf, de fazer uma produção tão prestigiada no sentido de reconhecimento pela sua beleza, pela sua grandiosidade, pelos prêmios que eu ganhei, e, na verdade, considero que foi o meu lançamento profissional. Eu já vim com uma carreira de 3, 4 anos, mas a minha carreira, graças a Deus, ela sempre foi muito meteórica, no sentido de as coisas foram muito rápido acontecendo, e eu acho que esse é um exemplo que, às vezes, nem sempre a gente tem que ficar estagnado, esperando um patrocínio, tem que ir à luta e buscar outros modelos de negócio para ganhar visibilidade. Se der certo, você pode atingir um outro patamar, né, de uma maneira, às vezes, nem sempre convencional, e eu busco mostrar isso no livro. Nem tudo na vida é feito com as mesmas regras. Né? Essa diversidade, essa pluralidade, ela é muito importante estar dentro de cada um. E é isso que vai fazer você ser um profissional destacado ou não no meio de tanta gente talentosa, de tanta gente boa. Mas essa diversidade ela é decisiva na condução da carreira, até para fazer você aparecer. Karina Laor manda um abraço, diz que tem muito orgulho de trabalhar ao seu lado. Fernanda 24 Lung... anos. Fernanda Lung... Muito orgulho de estar ao meu lado. Fernanda Lung diz que Blue Jeans foi a primeira peça que ela viu. Parabéns. Olha! Legal, que legal. Legal. Arnaldo, vamos agora para você. Você, um livro é um edifício. Você levantou esse edifício construindo os apartamentos, a arquitetura, de ponto de vista, pelo que eu estou entendendo, até temática. Fala um pouquinho dessa construção. Essa construção, eu tenho uma forma de trabalhar que é um pouco diferente, talvez, da de muita gente, né? Eu vou descobrindo à medida que eu vou fazendo. Então, eu vou muito na tentativa e erro. E é curioso isso, porque, vamos dizer, como jornalista, isso numa redação do jornal diário, se você fizer isso, você não fecha o jornal, né? Mas na hora que eu trabalho com uma coisa mais extensa, eu vou meio que aquilo que o Carlos Heitor Coni chamava de método digital, só que digital no sentido antigo. Você começa a digitar qualquer coisa. Né? Digital. Você vai testando, você pega aquele trecho, pega o outro, tenta o início, tenta outro, e um belo dia, eu me lembro até que eu liguei, mandei um áudio para o Marcos, falei assim, o livro nasceu. E foi justamente essa coisa familiar, que é um capítulo que vai no início de tudo, né? Naquele iniciozinho, que é aquela raiz primeira. A partir do momento que isso nasce, aí eu começo a pensar os vários casos e os vários conceitos, né? E teve uma coisa que me ajudou muito, que é o seguinte, o Montenegro tem um modelo de palestra, né, que ele faz, e ele falou assim, ele falou, melhor do que você ir numa palestra minha, eu vou fazer a palestra para você, aqui no meu escritório. Né? E aí foi uma palestra só para mim, e ele foi falando, e aí, à medida que ele foi fazendo a palestra, eu também fui, às vezes, interrompendo e dizendo, não, porque ele dizia assim, eu faço assim, aí eu falo isso para o público. Aí eu digo, não, você está falando para mim, você não tem que dizer o que você fala para o público. Aí se solta, né? Fala, mas é diferente, porque eu não sou o público, né? Alguém com quem está conversando. E isso foi, vamos dizer, desarmando aquela coisa formal da palestra e já trazendo uma certa afetividade, né? Só que os conceitos, eles foram ali numa certa ordem, né? Vamos falar agora da imagem, vamos falar a importância da foto, vamos agora falar da importância da voz, a importância do corpo.
papapá, papapá. Isso foi o primeiro esqueleto, né? Vamos dizer, foram as fundações assim do prédio. Eu tive a ajuda de uma pessoa querida que fez para mim as transcrições das gravações, porque sem isso eu não conseguiria, né? Meu grande pesadelo como jornalista sempre foi esse, ter que transcrever as fitas, né? Então, depois de eu ter essas... não é fácil. E aí, depois, revisitando, então, essa estrutura inicial, eu fui colocando os móveis, né? Colocando os móveis, e aí a gente começou a trocar áudios, e eu comecei a tirar dúvidas, e como é que a gente pode enriquecer isso? Como é que a gente pode... Mas me explica melhor como é que foi essa história, né? Aquilo que estava um pouco cru foi ganhando, de repente eu vi ali, aí eu comecei a fazer aquilo que eu mais gosto, que é editar, né? Botar aquela massa, cortar, ver o que fica, ver o que é melhor, burilar, e começar a ver aquilo fazendo sentido, né? E criando os títulos. Então, realmente, essa estrutura de palestra, e a Raquel Kozer, querida editora nossa, foi muito precisa quando ela disse. Ela falou assim, esse livro aí, tranquilo. Você pega lá, pega a palestra do Montenegro e e bota um molho ali. Bota um molho. Tudo que nós não fizemos. Tudo que nós não fizemos. Mas, por outro lado, é verdade, né? A gente pega aquele núcleo duro da palestra, né? Importantíssimo, fundamental, e o molho é a nossa convivência, né? Mas você fez com as minhas histórias muito especiais. Não é fácil você pensar grandes momentos da minha carreira e colocar no momento certo dentro da minha palestra, dentro de dimensões de capítulos. Você realmente entendeu os exemplos que eu dava que eram relacionados àqueles capítulos. É um trabalho de formiguinha muito grande. Eu posso fazer uma pergunta para o Arnaldo? Mas é claro. Arnaldo, depois desse processo todo que a gente conviveu, que a gente acabou virando amigo, e você falou assim para mim no final, eu tive muito prazer em fazer o seu livro. Você acha que eu deixei em você algum legado diferenciado do que você já estava acostumado a ver dentro do mercado? Ou é assim mesmo? Você fez esse trabalho, você curtiu e é mais um? Não, Marcos, bom, ele não é mais um, primeiro porque ele é um livro diferente. É um livro que é guia, que é um guia misturado com biografia, misturado com memórias, misturado até com autoajuda no melhor sentido da palavra, né? Porque eu não tenho esse preconceito, né? Quer dizer, ele não nasce como livro de autoajuda, mas ele ajuda. Ele ajuda. Autoajuda com a L, né? Alta com L. Ajuda. Alta ajuda. Ele dá altas ajudas. Esse livro. E agora, a questão fundamental é o seguinte, eu passei por uma transformação muito profunda na minha carreira quando eu deixei as páginas do Globo 1 ano e meio atrás e deixei de ser cronista do jornal. E vamos dizer, entrei no entreato da minha carreira, né? Em que eu já estava buscando alternativas, né, nesse universo hoje tão difícil, cada vez mais restrito, que é o dos jornais. E uma das minhas aspirações era a dramaturgia para televisão, para cinema. E nesse Entre Mentes, eu também comecei a traduzir livros do francês, né, como editora de Minas Gerais, a Autêntica, o selo Vestígio da editora Autêntica, de Belo Horizonte lá. Nós fizemos sempre um papo já traduzi 3 livros, né, nesse meio tempo, e fui começando, hoje eu sou coordenador de roteiros do Vai Que Cola, né, na próxima temporada do Vai Que Cola, e isso foi chegando na minha vida de uma maneira que eu não sabia se eu ia segurar essa transformação, essa passagem do jornalismo para a dramaturgia de TV, tendo sido já eu um ficcionista, evidentemente, né, dos livros. Eu vou segurar isso e eu vou te dizer, esse livro me deu muita segurança, me deu muitos ensinamentos da forma mais prática possível e da forma também mais filosófica, né, de encontrar uma paz, né, mesmo que não seja através de uma meditação específica ou de um método específico, né, é um método Montenegro, né, de se achar, de confiar em si, né, e
e de nunca perder a motivação, né? Sabendo que a gente passa por muitos maus bocados, né? E por muitos momentos de crise em que a gente acha que não vai se encontrar de novo, né? Todos nós sabemos disso. Então, nesse momento dificílimo agora da pandemia, é um dos momentos em que eu estou mais perto de mim mesmo, né? E você me ajudou muito nisso também, Marcos. Muito legal. Com a oportunidade que me deu e com aquilo que a gente escreveu junto, né? Muito legal, Gil, muito legal. Muito honrado. Olha, em primeiro lugar, só lembrando que nós fizemos o Sempre um Papo com o Gabeira sobre o livro que você traduziu com o da Empoli, né? Sim, belo o Engenheiro do Caos. Belo evento, eu, Gabeira e o da Empoli. Segundo que agora eu quero inverter a pergunta, mais ou menos invertida, no sentido de dar uma olhar do outro, né? E perguntar para o Marcos como se você fosse um iniciante, como se você fosse o outro, e pegasse o seu livro ali, como é que você faria essa interpretação invertida da mesma pergunta que você fez para o Arnaldo? Em relação a encarar a carreira, eu começaria tudo como eu comecei, buscando estudar e buscando pesquisar e buscando pelo teatro. Eu acho que o teatro é a arte-mãe, eu acho que o teatro te dá disciplina, ele te forma em todos os níveis de conteúdo, de olhar artístico, de pluralidade, de viajar pelo mundo, e eu acho que é por aí que a gente tem que ir, e a partir daí a gente abre, serve de base, como eu acho que o Arnaldo acabou de fazer um depoimento, que é bem dentro do que eu acredito, quer dizer, uma boa história serviu de base para suportar a mudança dele. Eu acho que o teatro traz isso. O artista muitas vezes sofre o hiato, ele faz um papo personagem, depois ele não demora a trabalhar. Se ele não tem aquele ato para pensar coisas que não deve, e ele mergulhar o entreato dele na arte, ele vai sempre sobreviver, porque ele vai sempre preencher a vida dele com coisas positivas, com coisas que vão fazer ele crescer. Então, eu repetiria, e eu acho que o meu livro é o puro retrato disso. É o que eu falo sempre, se Marília Libi e as outras tantas, Natália e Irene, não são referência para você começar certo, quem será? Não tem, só elas. Cabe segui-las. Engraçado, você falou de 4 mulheres, fala de 4 homens. Paulo Otran, Sérgio Brito, Paulo Goulart, que os 3 já não estão mais aqui, e o grande Luiz Melo, que eu sou louco por ele. Muito bem falado, maravilhosos, maravilhosos. Bem, gente, estamos chegando já ao nosso final, como combinado. Eu gostaria de pedir, começando agora pelo Arnaldo, como, Arnaldo, você gostaria de estar se sentindo agora na sua vida pessoal e no Brasil? Na minha vida pessoal, eu gostaria de estar me sentindo como eu estou me sentindo. É claro que um pouco mais de liberdade, né, de ver as pessoas, né? Eu moro sozinho, então gostaria de estar vendo mais gente. Eu saio às ruas só com uma bicicleta às vezes, né, para pegar um ar, as compras eu recebo aqui. Estou sendo responsável nessa pandemia. E agora, quanto a primeira pergunta é como eu gostaria de me sentir, né? E a segunda qual é? Desculpa. O Brasil, o mundo, o seu exterior. O Brasil e o mundo acabaram, né? Nós estamos em algum lugar que a gente não sabe que lugar é esse. Estamos vivendo, enfim, eu nunca vi na minha vida, nem é muito perigoso dizer isso, né? Mas a ditadura era uma ditadura. Então ela tinha os elementos que uma ditadura tem. Aquilo que se pode esperar de uma ditadura estavam presentes ali. Agora, numa democracia não se espera o que a gente está tendo hoje, né, no nosso Brasil, e num movimento que está presente no mundo inteiro, né, que é o da negação da ciência, o da negação da... É como se a ficção, no seu pior sentido, tivesse invadido a vida, né, e as artes estivessem, então, perdendo o seu lugar, porque toda mentira, que para a arte pode ser boa, né, mentira no sentido do jogo, da ficção, né, toda a encenação veio para a vida, veio para a realidade. No mundo assim, a arte vai acabar.
né? Num mundo em que tudo é encenado, a arte não vai ter mais lugar e a gente vai ficar numa tragédia grega eterna, né? Subindo a montanha de Sísifo e tendo o nosso fígado devorado por aves de carniça. Precisava voltar para a Divina Comédia não, tá? Enfim. Marcos, a mesma pergunta para você e eu peço também que você faça o encerramento. Como é que você está se sentindo e como é que você está vendo o que nos rodeia? Na parte particular de casa, eu sou só gratidão. Eu tenho um relacionamento incrível, eu tenho meus bichos em volta de mim, minha família presente constantemente, irmãos maravilhosos, mãe maravilhosa, sobrinhos maravilhosos, e muito pranic healing, através da minha mestra Cristina Lunardi, que me dá equilíbrio e inteligência emocional para suportar. Do mundo que eu quero lá fora, eu lanço agora, sábado, no Dia Nacional do Teatro, uma campanha com alguns dos meus atores, onde eu mostro, e vou mostrar para o Brasil, através de um vídeo produzido por mim e pela HarperCollins, a importância do ator no momento da pandemia. A arte salvou e vem salvando todos nós da pandemia, através das séries, através dos livros, através da música, através das plásticas. Então, nós temos a possibilidade da tragédia nos reerguer e mostrar a nossa verdadeira importância, o quanto nós significamos. Imagino que seria do mundo se não tivesse a Netflix, a televisão, a música, o livro e o teatro online. A vida estaria extremamente mais dura, dolorosa e talvez insuportável. Então, eu espero que a gente saia para um mundo melhor de valorização absoluta, com respeito e dignidade aos profissionais que trabalham com arte, que eles tenham o valor devido, o seu espaço incentivado, num mundo menos ignorante, mais tolerante e mais solidário, porque eu acho que sem solidariedade, seja qualquer situação, a situação que for, se é Flamengo ou Vasco, o diálogo tem que existir e o diálogo com solidariedade fica melhor. Gente, muito obrigado. Em respeito às 134.363 pessoas, é o número de pessoas que faleceram devido à Covid, como eu sempre digo, desnecessariamente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio em respeito às famílias dessas pessoas. Meu querido Marcos, meu querido Arnaldo, muitíssimo obrigado por esta hora agradabilíssima, que o livro venda muito, que muita gente leia e aprenda com os ensinamentos que vocês dois conseguiram colocar em cima de um papel. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos você.